Hoje a gente vai mergulhar num relatório de incidente que ficou debaixo dos panos por muito tempo. Pensa só, uma história que começa com uma patrulha de rotina no Afeganistão e termina, bem, nos limites da nossa própria realidade. É bom se preparar porque o que está prestes a ser detalhado aqui desafia tudo o que a gente acredita ser verdade. Imagina só ouvir uma frase dessas. E o pior, quem disse isso para um sargento das forças especiais não foi um inimigo, mas o próprio oficial comandante dele. E foi dito e feito. Logo depois disso, a realidade inteira começou a se desfazer. É exatamente aqui que o nosso mistério começa para valer. Então, o centro de tudo, o coração dessa anomalia toda, é o esquadrão de um cara chamado Sargento Ted. A história é a seguinte: eles saem para uma missão de reconhecimento, algo padrão, e voltam poucas horas depois. Parece normal, né? Só que não. Porque para o resto do mundo, a linha do tempo era completamente diferente. E quando se fala em diferente, é diferente mesmo, em todos os registros militares, em qualquer banco de dados que se possa imaginar, esses homens constavam como mortos em ação, mortos e enterrados há 40 anos. Mas, de alguma forma, lá estavam eles, na frente de todo mundo, sem ter envelhecido um único dia. É aqui que o paradoxo temporal fica escancarado. Pensa comigo. Para o esquadrão, a missão durou só algumas horas. Mas o relógio do Ted, um objeto que ele trouxe de volta da missão, marcava o ano de 2066, uma discrepância de 40 anos. E isso, olha, não era um relógio quebrado. Era um sintoma de que a realidade tinha se partido. Tá, mas como a realidade se quebra desse jeito? Para entender, a gente precisa voltar para o ponto zero. Para o exato momento em que o esquadrão entrou numa fenda rochosa, lá no Vale de Coringal. Uma espécie de cicatriz na paisagem, um lugar que simplesmente não deveria estar ali. E olha, assim que eles botaram o pé lá dentro, as coisas já ficaram muito estranhas. Primeiro, toda a tecnologia pifou, GPS, rádio, tudo morto. Depois, o ar. Ficou pesado com um cheiro metálico de cobre e enxofre. E aí veio o som. Um canto de mulher, mas impossível, melancólico, que parecia vibrar dentro dos ossos, puxando eles cada vez mais para dentro da escuridão. No centro de uma câmara, eles finalmente viram a fonte daquele canto. E a cena era terrível. 3 entidades não humanas, de uns 2 metros de altura, com escamas de um verde doentio. Mas o detalhe mais perturbador nos relatórios, o que realmente marcou, eram os olhos. Amarelos, elétricos. Eles não refletiam a luz das lanternas, eles literalmente devoravam a luz, criando vácuos de escuridão. O que eles testemunharam ali foi um horror cíclico. Uma mulher da região estava sendo consumida, mas ao mesmo tempo era regenerada por um fluido azul brilhante. Um ciclo infinito de agonia. Foi aí que a ficha caiu para um dos soldados. O sofrimento dela era o alimento deles. De algum jeito, o esquadrão conseguiu escapar. Mas quando eles voltaram para a base, ficou bem claro que eles não tinham voltado sozinhos. Eles trouxeram algo com eles, só que não era uma entidade. Era uma espécie de infecção na própria estrutura da realidade. Essa contaminação começou a se manifestar de um jeito físico e bem aterrorizante. O soldado Miller começou a tossir uma poeira cinza, como se as células dele estivessem se atualizando para o futuro tóxico. O próprio Ted sentia algo se movendo sob a pele, como uma cobra. E ao redor deles, a base militar inteira começou a falhar, a glitchar, com pessoas e objetos se distorcendo por milissegundos, tipo uma gravação corrompida. A coisa escalou muito rápido. O concreto começou a ganhar uma textura orgânica. As dunas de areia lá fora se transformaram em paredes de carne que pulsavam. A simples presença deles estava reescrevendo o Afeganistão, transformando tudo numa extensão daquela caverna. Enquanto o caos se instalava na base, analistas de alto nível tiveram que acessar um arquivo ultra-secreto que nunca deveria ter sido aberto. O protocolo Vril 9. E o que eles encontraram ali mudou completamente o jogo. Aquelas criaturas não eram alienígenas no sentido clássico. O arquivo classificava como ultraterrestres, ou seja, uma inteligência nativa da Terra. Só que ela evoluiu em falhas dimensionais, bolsões de realidade onde o tempo não flui em linha reta. A conclusão é assustadora. Eles sempre estiveram aqui, debaixo dos nossos pés. E o ponto crucial, a verdade mais terrível do protocolo, era a dieta deles. Eles se alimentam da energia que a gente emite pelo terror e pela dor.
Os arquivos sugeriam algo impensável: que as guerras humanas não eram simplesmente observadas por eles, eram cultivadas. A humanidade como se fosse uma lavoura de sofrimento. E aí veio a revelação final. O retorno do esquadrão não foi um acidente, foi deliberado. Eles foram infectados com um vírus cronológico, um tipo de código temporal de 2066, projetado para ser a chave que permitiria que a dimensão deles se fundisse com a nossa. Eles não escaparam, eles foram enviados. Isso nos leva de volta para a sala de interrogatório, para o confronto final de Ted com a entidade que agora usava o rosto do seu major. Ele estava encurralado, infectado e era o catalisador de um apocalipse. A única saída dele era quebrar as regras da existência. O Ted percebeu que a criatura ali era só uma projeção ancorada na nossa realidade através dele e, mais especificamente, através daquele relógio de 2066. Se ele pudesse destruir a âncora, talvez pudesse cortar a conexão. A solução não era lutar contra a criatura, mas atacar a própria causalidade. Com uma caneta de metal, o Ted não atacou o monstro, ele atacou a si mesmo. Cravou a caneta no próprio pulso, exatamente sobre o relógio do futuro. O ato não foi sobre dor, mas sim sobre causar um curto-circuito na realidade, um paradoxo. Se ele, a âncora de 2066, fosse comprometido em 2026, o futuro do qual a criatura dependia não poderia mais existir. Com essas palavras, a realidade implodiu. Não foi uma explosão de fogo, mas de existência. O paradoxo do Ted agiu como um veneno no sistema da criatura, forçando o colapso da sua influência sobre a nossa linha do tempo. O sacrifício de Ted funcionou. A convergência foi interrompida. Mas e ele? O que aconteceu com o sargento? Ele não morreu. Ele se tornou algo totalmente diferente. Ao criar o paradoxo, o Ted foi desancorado do tempo. Ele foi lançado na interstícia, o espaço não linear que existe entre as realidades. Ele se tornou essencialmente um erro no sistema, um fantasma na máquina do tempo. O futuro foi salvo, mas foi alterado. Em 2066, a humanidade sabe da ameaça. Eles vivem num estado de guerra fria dimensional protegidos por uma lenda. Um eco no rádio, uma figura fantasmagórica que avisa sobre perigos. O Sargento do Vácuo. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta final. Ao se sacrificar para fechar aquela porta, o Ted se tornou o guardião da humanidade? Ou ele simplesmente trocou uma prisão por outra, condenado a vigiar para sempre uma guerra que só ele pode lutar? A resposta, talvez, permaneça na estática, entre os segundos.